Paz seja convosco. Amém. Que alegria, que honra poder estar essa noite aqui com vocês. Me sinto muito feliz. Falei para todos os irmãos que me recepcionaram o quanto eu me sinto feliz de estar nesta casa, porque eu me sinto em casa. É tão bom quando a gente se depara com uma igreja avivada, com uma igreja alegre, com uma igreja sedenta pelo Senhor, para que a vontade do Senhor, para que a glória do Senhor venha. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Amém? Eu tenho aprendido em toda a nossa caminhada que as circunstâncias não podem ser maiores do que a nossa fé. Amém? As circunstâncias, elas vão vir para nós que somos servos e para quem não é servo. A diferença é, quem tem o Senhor Jesus, ele sabe onde vai chegar. Quem tem o Senhor Jesus sabe que temos alguém que vai estar pelejando por nós. Amém? Eu entendo também que é um grande desafio ter uma igreja unida, reunida por um propósito. Eu sei que o inimigo das nossas almas, como nós acabamos de louvar, ele vai tentar laços e embaraços, principalmente quando há uma intenção. E eu sei que esses 3 dias são o resultado, né, de todo um mês, de anos. Nós vamos falar desse mês que está sendo trabalhado, que está sendo regado, que está sendo planejado intencionalmente, que tem um propósito para que vocês pudessem estar aqui nesta noite, na noite de ontem, na noite de quarta-feira. Então são os grandes desafios que a gente enfrenta. E os maiores embaraços que Satanás vai querer trazer exatamente na nossa mente. O nosso irmão Paulo, ele fala, né, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E ele começa falando, eu tenho que chegar para cá, ainda não? Posso ficar aqui, amém. Lá na igreja eles falam assim para mim: pastor, é difícil tirar uma foto sua, porque você anda, você movimenta, você vai para lá, você vai para cá, você pula. Falei, gente, deixa tranquilo. Amém? Deixa o Espírito Santo direcionar. Então, queridos, a gente compreende que as maiores batalhas que a gente enfrenta, faça assim, ó, é na nossa mente. Essa turma linda aqui, de adolescentes, nós, pessoas mais maduras, né? As piores batalhas são na nossa mente. E o momento da palavra, eu costumo dizer isso lá na nossa igreja, é um momento de batalha extrema, porque Satanás, o nosso adversário, ele não quer que a gente receba a palavra de Deus no nosso coração. Não é isso, irmã Márcia? Porque a palavra, ela cura, a palavra, ela liberta, a palavra, ela transforma, a palavra, ela limpa, a palavra gera em nós transformação. Então, por isso que na hora da palavra a gente enfrenta uma guerra muito grande. E quando Paulo fala, revesti-vos de toda a armadura, ele começa falando do capacete da salvação. Tem motociclista, motoqueiro aqui? Faça assim, né? Tem que botar o quê? O capacete. O capacete é proteção. E o Senhor nesta noite quer nos dar uma proteção contra os dardos inflamados do inferno. Eu não vou pregar, não vou ministrar em Efésios. Eu quero acompanhar vocês, porque me disseram que vocês estão, ó, feras no Evangelho de João. Então nós queremos compartilhar uma palavra com vocês nesta noite, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Mas eu não poderia deixar de dizer a você,
Você saiu da sua casa, são 3 dias consecutivos, então há um esforço físico, mental, emocional, antes, né, pastores? Durante e depois, porque a gente se prepara para isso. Durante vem um turbilhão de coisas para fazer com que a gente não chegue no nosso objetivo. E muitas vezes depois vem os levantes. Por quê? Porque almas estão sendo desbravadas do inferno. E quando eu digo que almas estão sendo resgatadas, eu não estou querendo dizer, irmãos, o Senhor, Ele quer produzir em nós a palavra que vai trazer transformação. Então, cada vez que nós nos reunimos na casa de oração, para ouvir, para ser ministrado, para entregar, como nós entregamos aqui agora o nosso louvor, a nossa oferta de amor ao nosso amado Jesus, mas a palavra, ela é para nós. E a palavra, ela vai nos tratar. Senhor Jesus, Ele falava sempre para grandes multidões. E eu vejo multidão aqui reunida nesta noite. Amém, queridos? E eu sei que cada um de vocês talvez veio com um propósito, com uma necessidade diferente. Mas eu quero te dizer que há um só Deus que está neste lugar. E esse Deus, Ele é poderoso na sua soberania para sondar cada coração aqui nesta noite. E de acordo com cada necessidade, com cada intenção, Ele é poderoso para alcançar a nossa mente e coração. Então fale para a pessoa ao teu lado, fique à vontade, porque o Pai está na casa. Seja insistente com Ele, diga para ele, para ela, fique à vontade. O Pai está na casa. Permita-se. Amém? Diga para ele, para ela, permita-se, porque Deus trabalha quando nós permitimos. Então permita-se nesta noite ser encontrado, ser encontrada pelo poder da palavra. Abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Que chique! Obrigada, minha princesa. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8. Tem uma história tão poderosa nesse texto, não é verdade? Que Jesus lindo é esse nosso, né, irmãos? Ele tem o poder de perdoar pecados. Aleluia. Ele tem o poder de nos limpar através da sua palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8. Abra sua Bíblia. O celular. E eu quero dizer para você, começar dizendo a você que o melhor método de se viver, o melhor método de se viver para nós, servos de Deus, que um dia tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Para você que talvez nos visita nesta noite e que ainda não tomou a sua decisão. Para você que por algum motivo se frustrou, se entristeceu e parou no meio da caminhada. Para nós que ministramos no altar, o melhor método de se viver é viver na palavra. Amém? Isso é uma disciplina e um entendimento que nós temos tido diariamente. Porque eu entendo que todos os dias, Fabíola, eu preciso de libertação. Eu preciso de cura. Eu preciso confessar Jesus.
Eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso colocar a minha vida no seu altar. Eu preciso chegar diante dele com o coração quebrantado. Eu preciso me alimentar pela manhã, à tarde, à noite, nas minhas oportunidades. E aí eu gostaria que você repetisse comigo. Oportunidades são chances que o Senhor nos dá todos os dias. Amém? Então Deus hoje te deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Não a desperdice. Amém? Nós temos desperdiçado oportunidades quando nós somos encorajados e ativados a estar na casa do nosso Pai. Quando nós somos ativados e encorajados a celebrar a presença do nosso amado. E aí às vezes a gente diz assim: ai, hoje não estou bem. Hoje eu não estou legal. Hoje as coisas não fluíram do jeito que eu gostaria. Hoje as coisas não bateram. E deixa eu te falar, tem dia que não vai bater mesmo. Tem dia que a gente não vai estar bem. Tem dias que serão muito difíceis. Tem dia que lá dentro de casa as coisas não vão ajustar. Né, irmã Cá? Meu marido é bênção, mas tem dia que as coisas não estão ajustadas. Tem dias que as coisas não vão estar ajustadas entre amigos, entre pais. Mas a gente precisa ter o entendimento que Jesus está em todos esses dias e que Ele continua nos dando oportunidades. E às vezes nós desperdiçamos as oportunidades que nos são oferecidas. Hoje o Senhor te trouxe aqui na casa de oração como mais uma oportunidade para te dizer: tu és meu, tu és meu. Olha, não importa como você chegou. Às vezes a gente diz assim: meu Deus, mas ela não entende. Eu passei um processo na minha vida que eu só não entrei numa depressão porque eu tive pessoas que cuidaram de mim. E eu quero aqui falar da pastora Matilde, da pastora Hilda, que foram mulheres usadas na parte de Deus para colocar óleo nas minhas feridas. Não foram pessoas que iam massagear o meu ego, mas falavam da verdade, com autoridade. E me ensinavam dentro da palavra que eu precisava posicionar, ter atitude de fé, para que aquela estação da minha vida passasse. Foi fácil? Não. Porque depressão, pânico, é uma doença da alma, que precisa ser tratada como todas as outras. E eu não sei porque eu estou falando isso aqui nesta noite. Porque homens têm depressão, pais de família têm depressão, sacerdotes da casa passam por um período às vezes que não estão entendendo nada. Adolescente jovem passa naquele período. Mas a palavra, aleluia, ela é o melhor e maior método e continua sendo o melhor método para curar todas as nossas feridas. A palavra inerrante, a palavra que penetra, a palavra que limpa, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que nos traz respostas. E eu quero falar nesta noite sobre o conhecimento dessa verdade, que é a palavra. Sabe, queridos, essa semana eu estava orando na minha casa, pela igreja a qual o Senhor me deu a honra de estar ali pastoreando. E nós temos ali pessoas maravilhosas. Que igreja abençoada nós temos. Mas algo que o Senhor tem me tocado a ativar e a despertar na nossa igreja, a Igreja Quadrangular do Retiro,
é uma igreja que seja apaixonada na palavra, que viva na palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque vai vir um dia mau, vai vir os vendavais, virão as dificuldades, porque elas vêm. Mas aquele que está firmado na palavra, que tem raízes. Eu fui estudar sobre o bambu chinês. E o bambu chinês, quando ele é plantado, ele fica 5 anos, repita comigo, 5 anos, debaixo da terra. Ninguém vê nada. Ninguém vê nada, irmão. Ele está ali, debaixo da terra. Não tem galho, não tem folha, não tem flor. Debaixo da terra, 5 anos. Alguém aí já está pegando. As pessoas não dão nada. Só que aí, num prazo de 5 anos, aquele bambu, ele começa a crescer. E diz que ele pode alcançar até 23 metros de altura. Preste atenção. Vem o vendaval, vem o furacão, vem o vento forte. Ele balança, inclina, porque ele tem flexibilidade. E às vezes a gente precisa de flexibilidade. Mas com a mesma flexibilidade que ele se inclina, ele volta. Tem alguém aí que pegou? Ele volta com a força. Sabe por quê? Porque ele criou raízes. Raízes. Sabe o que vai trazer raiz para nós? Viver na palavra. Fala aí para essa pessoa. Sabe o que vai te trazer raiz? Viver na palavra. Sabe por que às vezes a gente fica... Meu Deus, como eu vou resolver isso? Como eu vou fazer isso? Como vai ser isso? Palavra. 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 Amém? O texto, capítulo 8, versículo 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem onde? Na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Ele não falou seguidores, porque seguidor deixa de seguir até qualquer momento. Seguidor se aborrece e deixa de seguir. Seguidor não gosta do que você falou e deixa de seguir. Seguidor olha lá uma postagem e não acha aquilo legal e deixa de seguir. Eu não sou tão boa na internet como vocês são, mas discípulo é diferente. Amém? Discípulo é diferente. Discípulo está ali com o DNA do seu mestre. Discípulo está ali com o DNA implantado na sua alma. Discípulo pode ficar triste, mas ele sabe que ele está ali, aleluia, que aquela palavra foi para correção, para edificação. Discípulo pode ser confrontado, e não é fácil ser confrontado. E quando eu falo ser confrontado, a gente acha que é ser só confrontado pelo pastor, pelo irmão. Não, irmãos, coisa mais gostosa é quando nós estamos sentados e o Espírito Santo está falando: ei, é contigo que eu estou falando. Ei, é contigo que eu quero tratar. Ei, é nessa área que eu quero te moldar. Ei, é nessa área que eu vou te aperfeiçoar. Ei, começa a fazer assim que vai dar certo. É um confronto.
Porque o evangelho, ele nos confronta. O evangelho que transforma, ele nos confronta. Há uma mudança. Mudança de atitude, mudança de mentalidade, mudança de postura, mudança de fala, mudança de comportamento. É o negar a si mesmo, tomar a cruz, que não é fácil, e seguir. Pergunte aí para alguém: você está disposto? Negar quem? Si mesmo. Pegar a tua cruz e seguir. E aí ele continua dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. E o 32: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que eu achei lindo nessa palavra? Jesus não está falando aqui para ímpio. Jesus está conversando com alguém, com judeus que criam nele. E o que Jesus está falando? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava ensinando algo para alguém que já caminhava com ele. E eu quero aqui abrir um parênteses. Eu ouvi uma vez, alguém disse: o saber não ocupa espaço, porque nós somos pessoas em constante aprendizado. Amém, queridos? Cada vez que alguém sobe aqui neste altar, é para trazer algo da parte de Deus para o teu coração, é para ativar a tua fé, é para te elevar a um nível mais profundo, é para te ensinar que Jesus continua operando milagres, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que Ele não mudou, que Ele ainda está salvando, que Ele ainda opera milagres, que Ele ainda restaura famílias. Cada vez que alguém vem neste altar, tem uma intenção, tem um propósito por trás, tem joelhos flexionados, tem mãos levantadas, tem lágrimas. Às vezes nós não entendemos quando a palavra chega até nós, mas alguém antes de chegar aqui, eu vou falar, né? A irmã Josi chegou ali no meu ouvido e falou: pastor, eu estou nervosa. Eu estou nervosa. Eu estou com as pernas tremendo, porque a gente sente o peso da responsabilidade. Não é o peso de que a obra de Deus seja pesada, mas o peso da responsabilidade de estar falando a pessoas que estão vivendo as mais diversas circunstâncias, e que nós entendemos e oramos para que sejam alcançadas por esse evangelho que transforma. E mais do que ser alcançado, preste atenção, Jesus estava falando para alguém que cria nele. Você crê? Amém. Tudo é possível aquele que crê. Jesus estava falando para pessoas que andavam com ele. Você anda com Jesus? Jesus anda com você? Eita, vou perguntar de novo, teve gente em cima do muro. Você anda com Jesus? Jesus anda com você? Jesus estava falando para pessoas que andavam com Ele, que estavam ali quando Ele operava os seus milagres, que estavam ali quando Ele fazia o extraordinário acontecer. Você entende isso? Pessoas que estavam sendo testemunhas ocular
Nós cremos naquilo que nós não vemos. Mas pela fé, pela nossa esperança, pela graça que nos alcançou, nós cremos. Mas esses irmãos, queridos, estavam ali, ó. Jesus estava tendo manifestação de poder e eles estavam ali. Mas preste bem atenção, que eu quero pedir ao Espírito Santo que alcance no seu coração nesta noite. Muitas pessoas podem andar com Jesus, mas não permanecer em Jesus. E isso é muito sério. Porque às vezes nós simpatizamos com a casa de oração. Nós simpatizamos com o ambiente. Sentimos quebrantados quando os louvores começam a entoar. Choramos, pulamos, nos alegramos. Sentimos a presença na palavra poderosa que às vezes é entregue a nós. Mas quando nós saímos daquela porta para fora, ali começa a nossa realidade. Você entende isso? Muitos conflitos? Sim ou não? Quantas vezes eu saía de um culto poderoso, nesse auge do meu processo, e eu dizia assim: irmã Márcia, meu Deus, hoje eu vou chegar em casa e todas as coisas vão estar no lugar, porque esta era a minha fé, e esta era a fé que tinha sido ativada. E eu vou falar bem no popular: quando eu chegava em casa, o bicho estava pegando. E aí eu dizia assim: Senhor, eu ainda não era pastora, o que está acontecendo? Foi liberada uma palavra sobre a minha vida hoje, e eu chego aqui, a situação está desta maneira. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que estão há 3 dias neste propósito, nessa concentração de fé, nesse start, nessa ativação, e você tem se esforçado, mas quando você chega na tua casa, quando você chega no teu trabalho, quando você sai daqui, que é um ambiente da presença, da glória, e você se depara com a sua realidade, você fala assim: meu Deus. Muitas pessoas podem caminhar com Jesus, mas não permanecer em Jesus. E por que elas não permanecem? Porque não aguentam a pressão. Olhe para essa pessoa e diga para ela 4 estágios: pressão, opressão, depressão, possessão. 4 estágios. Você pega a sua moto, sai dali, todo contente, sorridente, feliz para mais um dia de trabalho. Vem um cara com carro e já te dá uma fechada. Olha a pressão. Sim ou não? Sim ou não? Né? Vai falando, Deus. Você planejou todo o teu dia. Quando você sai para pegar o teu carro, o pneu está furado. Olha a pressão. Você teve uma noite abençoada, acordou, a criança está com a febre lá, quase 40. Coisas que acontecem no nosso cotidiano. Olha a pressão. O que o inimigo das nossas almas quer fazer? Transformar as nossas pressões em opressão. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: o que é a opressão? É aquilo que rouba a nossa paz. É o que rouba a nossa alegria. É o que tira o nosso sono. Você veio, você está caminhando, você é um servo de Deus, você está cheio do Espírito Santo, mas você não está conseguindo dormir. Você não se sente mais feliz. Tem algo roubando a tua paz, a tua alegria, a tua intimidade.
é um cansaço, opressão. Presta bem atenção. Eu só consigo orar quando eu estou na igreja. Eu só consigo adorar quando eu estou na igreja. Eu só consigo receber a palavra, ler a palavra quando eu estou na igreja. Porque, pastora, eu estou numa aceleração, você não sabe como é que é o meu dia. Eu levanto, é a criança, é o trabalho, quando eu vou me deitar eu já estou. Tem alguém comigo aqui? Realidade da nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo acelerado. E nós também entramos nessa aceleração, onde muitas das vezes as pressões diárias se transformam em opressão. Rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz, rouba o nosso ânimo, rouba o nosso sono. E aí, olha aí para essa pessoa falar, alerta. Porque a opressão, ela pode virar uma depressão. Quantas pessoas a gente conhece que estão vivendo um período difícil, porque elas estão deprimidas. A sua alma está doente. E aí eu quero que você me ajude. E não é falta de Deus. E não é doença do diabo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Porque a nossa alma precisa ser curada, tratada. E às vezes a gente não consegue falar, porque nós temos um estigma, que por nós sermos crentes em Cristo, tudo tem que estar perfeitamente bem. Mas eu vim aqui hoje falar da palavra que liberta, da palavra que cura, da palavra que transforma, da palavra que traz azeite nas nossas feridas, que cura a nossa alma, que nos encoraja, que nos tira do pó, do poço lamaçal, de um Deus que segura nas nossas mãos e diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento. Muitas pessoas estão vivendo esses estágios. Simpatizam, amam, mas não conseguem permanecer com Jesus. E aí a gente diz: meu Deus, nós temos insistido tanto com essa pessoa. Não é assim, irmãos? Talvez lá na nossa casa tenha alguém. Na minha casa tem. Eu tenho chorado tanto por essa pessoa. Estou orando tanto por essa pessoa. Mas ela não consegue permanecer. Chega, é livre das pressões. Porque Jesus diz na sua palavra que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. É livre da opressão. Tem um encontro com a palavra que limpa, que trata, que edifica, que consola. É livre da depressão, mas não consegue permanecer. Jesus diz àqueles judeus: vocês só serão os meus discípulos se a minha palavra permanecer em vocês. Você está entendendo nesta noite? Oh, querido, Deus te chamou com propósito. Irmã aqui, ó. Qual o nome da irmã? Elaine. Deus te chamou com um propósito, Elaine.
Eu não te conheço. É a primeira vez depois de algum tempo que eu volto aqui que eu estou te conhecendo, Elaine. Mas eu quero te dizer sem medo de errar. Deus te chamou com um propósito. E Elaine, eu quero te dizer, é tempo de posicionar, porque vem e enche, vem e enche. Deus enche o vaso, Deus traz consolo, Deus traz palavra, mas Ele quer permanência. É tempo de permanecer. É tempo de deixar Ele cuidar. Sabe, irmãos, e eu falo isso com muito carinho, Elaine, com muito respeito, porque Deus fala com quem Ele ama. Amém? A palavra de Deus, ela precisa cortar. E às vezes ela vem para nos confrontar, para nós tomarmos um posicionamento, porque é a permanência na palavra que vai direcionar o nosso caminho, que vai nos fortalecer, que vai endireitar as veredas da nossa vida. Outro dia eu ouvi de alguém: eu estou na igreja, mas as coisas não mudam. E eu quero dizer para você, às vezes nós queremos que Deus nos dê tudo, porta aberta, que as nossas finanças façam assim, ó, vira uma chave e começa a entrar dinheiro. Quem não quer? É bom, né, irmãos? Restauração, saúde, tudo isso é maravilhoso. E fala aí para essa pessoa: e Deus é poderoso para fazer, e Ele faz. Mas a essência do evangelho, da palavra de conhecimento, não é aquilo que Ele pode nos dar, é aquilo que Ele é. Amém? E quando nós mudarmos essa ordem na nossa vida, eu o busco por aquilo que Ele é, eu o adoro por aquilo que Ele é, eu sirvo por aquilo que Ele é, eu obedeço por aquilo que Ele é. Aleluia. Eu vou ali, eu vou aqui, eu me esforço por aquilo que Ele é. Aí sabe o que acontece? As demais coisas nos são acrescentadas. E aí, me ajude aí a pregar. Porque Deus, fale aí, pega na mão dessa pessoa e diga: porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, quando você o busca, quando você o coloca no primeiro plano, sabe, irmãos, nós temos construído muitos altares no nosso coração. Às vezes nós falamos com julgamento dos nossos irmãos católicos, mas nós temos construído muitos altares no nosso coração. É o nosso carro, é a nossa casa, é a nossa família, é a esposa, é o marido, são os filhos. Os discípulos criam, mas o fato deles crerem não significa que a palavra está permanecendo dentro deles. Eu posso crer, mas ainda assim fazer contrário à palavra e à vontade dele. Você está entendendo nesta noite que Deus está falando conosco? Muita gente anda com Jesus, simpatiza com a igreja, com o pastor, com os louvores, mas não permite que a palavra, que é o seu evangelho, mude as suas vidas. Muita gente, eu sempre ouvi o pastor dizer, tem a síndrome
da Gabriela. Talvez não seja o tempo aqui da garotada. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou ser sempre assim. Vou morrer assim. É a música da Gabriela. Né, Márcia? Mas aleluia. Que um dia o Evangelho nos encontrou. E o Evangelho que nos encontrou colocou todas as coisas no lugar. Posso ouvir um amém? Amém. É possível, irmãos, nós andarmos com Jesus e não ter Jesus. Nós virmos a igreja e não ser a igreja. Estar no Evangelho, mas o Evangelho não está em nós. Jesus está pregando para judeus que conheciam Ele. Estou sendo assim, enfatizando bastante isso no seu coração. Para pessoas que tinham fé nele, mas para pessoas que ainda não permaneciam na sua palavra. E aí ele diz: aquele que permanece na minha palavra, eu vou torná-lo meu discípulo. Discípulo não é aquele que ouve. Discípulo é aquele que permanece. E aí daí Jesus completa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o entendimento do que é a verdade que vai trazer libertação para nós. Amém? É quando eu entendo que é a verdade, que é Jesus, que eu vou ser liberto. É o entendimento da palavra que o próprio Cristo representa. Porque essa é a palavra da verdade. E quem conhece essa palavra é liberto por ela. Se eu não tenho conhecimento daquilo que é verdade, eu me torno escravo da mentira. Eu quero repetir. Se eu não tenho conhecimento daquilo que é a verdade, eu me torno escravo da mentira. Eu conversava com o pastor Juventino algumas semanas atrás. E nós falávamos a respeito de um determinado assunto. E ele falou para mim assim: Cris, e talvez você conheça, tem pessoas que contam uma mentira tão bem contada que elas próprias passam a acreditar que aquela mentira é uma verdade. Talvez você conheça alguém que você tenha insistido. Aqui não tem, só lá na IEQ Retiro. Alguém que caminha com a gente, que fale coisas para a gente, e você olha, você fala assim: não é possível, não está falando isso. Porque não permite que a palavra da verdade traga a libertação. E Jesus nos trouxe aqui nesta noite. Jesus preparou essa conferência de 3 dias. E os irmãos lendo o Evangelho de João durante um mês, para nós entendermos que a palavra da verdade, o conhecimento desta palavra, é o que vai trazer a nós libertação. Oh, meu Deus. E quando, queridos, a gente se torna escravo da mentira, a tendência é caminhar para longe de Deus. Quando alguém se torna escravo da mentira, a tendência é caminhar para longe de Deus. O pecado começa a encontrar abertura, brechas. Agora,
primeira verdade que Jesus está nos trazendo nesta noite é que a libertação da mentira vai acontecer através da palavra. É a palavra que vai trazer transformação nas nossas vidas. Amém? Eu estou me incluindo nisso, porque eu também preciso de transformação. Eu não tenho um testemunho de, eu fumava, eu cheirava, eu prostituía, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas um dia eu precisei ter um encontro com Jesus. Eu precisei permitir que Jesus entrasse na minha vida. Eu precisei abrir a porta do meu coração para viver um novo tempo, novas experiências e para provar deste amor. E uma vez que eu fiz isso, a palavra precisou permanecer em mim para que eu pudesse cada dia ser fortalecida por esta palavra, a permanecer na presença do nosso amado. O entendimento vai nos trazer a prática, e a prática vai nos trazer uma constância. Você vai se tornar um apaixonado. Amém. Amém. Deus quer uma geração de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças apaixonadas pela palavra, pela presença, por estar na presença. E a libertação, ela vem pelo conhecimento. A libertação vem por aquilo que Paulo nos ensina lá no livro de Romanos, capítulo 12, que é o nosso culto racional, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos o quê? Transformar pela renovação da nossa mente. Olha para essa pessoa e diga para ela: o conhecimento da palavra, que é a verdade, vai fazer com que a gente tenha a mudança de mentalidade. Ouça, metanoia, exatamente. Aleluia. Se não mudar aqui, porque quando a gente vê falar na Bíblia de coração, está falando sobre o quê? A nossa mente. E aí você olha para a pessoa e você fala assim: meu Deus, não é possível que ela não entendeu, que ele não entendeu, que está tão perto de Deus fazer algo extraordinário. Mas por que que não acontece? Por que que está preso? Por que que está como se estivesse atado? E uma pessoa atada, ela não pode o quê? Se movimentar. E é isso que o diabo quer. Ele não quer que você se movimente por um propósito. Ele não quer que você se movimente para vir à casa de oração. Ele não quer que você se movimente para visitar alguém que precisa da tua ajuda. Ele não quer que você se movimente para falar do amor dele, para falar daquilo que ele fez na tua vida. E aí, o conhecimento da verdade, da palavra, vai trazer mudança de mentalidade. E quando a nossa mente abre, oh aleluia, o entendimento vem. E aí eu não preciso que o pastor, que o irmão, que alguém venha falar comigo. Olha, é Deus falando contigo, e hoje Ele está te chamando para um posicionamento, porque a minha mudança, o meu entendimento vai fazer com que eu me posicione, que eu mude, que eu abandone certos hábitos, que eu permita o agir dele em mim. Quando o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero declarar, e para encerrar nesta noite, o Senhor está dizendo que nós vamos ser livres de tudo aquilo que é mal.
de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que nos faz pecar, de tudo aquilo que nos faz permanecer. Tem um soldado aqui. Tem gente que só fica o quê? Marcando passo. Não sai do lugar. Ei! Deus está te chamando hoje. Me ajuda aí, Marquinhos. Para romper. Deus está te chamando hoje para sair do domínio de Satanás. Isto é libertação pela palavra. É quando nós entendemos que as hostes espirituais da maldade, que aquilo que nos afasta de Deus, que aquilo que nos impede na nossa caminhada, não tem mais domínio sobre nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo: eu quero libertá-los daquilo que ainda tem nos dominado. Porque o homem não foi feito para ser dominado, senão por Deus. Mas ele foi feito para dominar. E é o conhecimento da verdade que liberta, que é a sua palavra, que vai trazer sobre nós esta autoridade. Que o Senhor nesta noite te abençoe. Que o Senhor nesta noite te guarde.